Olá a todos, cá estamos, um bocadinho de eco, por isso estamos na sala de barricas da Fita Preta, sala de Titos. Olá Pedro, Pedros, Rui, vamos ver se a minha irmã Joana se junta, a Joaninha, já cá andas, muito bem, muito pontual hoje. Como é que tu andas? Joaninha, cá estamos. Olá a todos, olá Joana, Ana, Cabrita, Paulo. Olá! Olá, Então, não sei se estão a reparar que estou numa localização bastante interessante. Vim à estás com casa uma do. pinta, estás com um Hã? charme. Vim à casa do humano, daquele do rico, sabem? Há sempre na família um que é o rico, vim à casa do rico. Olha os copos, olha a diferença, A finesse. a finesse. Como é que é? Distância social garantida, vou ter aqui umas máquinas a trabalhar, mas não faz mal, porque eu vou conseguir sempre superar. Muito bem. Olá, Arthur. Joaninha, estás aí com uma grande pinta, estás toda primaveral. É, não é? Estou com uma fresh. Está calor finalmente. Malta, toca a beber rosés e brancos com fartura. Mas hoje vamos falar é de tintos. Bora. Tintos e esta questão de unoaked, oaked, com madeira, sem madeira. E há imensas questões que já nos propuseram e que eu quero ver respondidas ao longo, ver se o António respeita. Vamos ver. E então, começando, António, eu acho que primeiro que tudo, acho que muita gente quer saber se durante o processo de vinificação, se nós quando estamos a provar as uvas na vinha e quando arranca o processo decidirmos como é que vamos estruturar o nosso vinho, que se já estamos a pensar que vai ser um vinho para barrica ou não vai ser um vinho para barrica. Qual é que é a tua opinião sobre isso? Ou como é que tu Não, eu, pensas? eu, eu acho que a pergunta é ótima. Peço desculpa se estiver com muito eco. Estás com eco? É, mas eu até ter aqui os fones não vou conseguir grande coisa. Um, a pergunta, eu acho que a pergunta arranca bem. Vamos pensar no período de maturação, o que é que se está a passar na uva, não é? Quem provou uvas verdes sabe que sente aquela sensação de astringência, não é? De banana verde. E por isso o que é que se passa na uva é que para além dos aromas, para além do álcool, para além dos açúcares, há uma parte, que é a parte fenólica, não é? Os taninos, não é? E a cor, que estão a Sim. desenvolver-se, não é? E por isso há uvas que têm muitos taninos. Vamos pensar, por exemplo, uma tinta roriz, um aragonês, tem muitos taninos e tem um tipo de taninos que é isso que eu quero desenvolver. Há outras castas que têm poucos taninos, que têm menos taninos. Vamos pegar, por exemplo, uma casta como bastardo, tem poucos taninos. E então, esta quantidade de adstringência, não é? Vai ter um impacto primordial na decisão se vai ou não vai para a barrica. O que é que eu quero dizer com isto? Quando estão a provar estas uvas, o que nós queremos é que o que faz essa adstringência são o dito composto chamado taninos e vou tentar, se possível, explicar o que é que são taninos. Não é? Taninos são. Ui, ui, vamos lá. Mata calor. Falas tão bem, diz o Francisco, estás enganado. Grande Ele Chico. é. Vamos lá a isto, espera aí, peço desculpa. Estou a ver. Ai, estou ali. Estou a ver onde é que ele me pôs, à porta da adega. Inacreditável. É como aos cães, é aguardar a porta. Estou a ver, está giríssimo. Inacreditável. Estou Não aqui, tarda estou já, viva. não tarda já podes vir aqui à zona Não, que eu não da quero barriga. apanhar Covid. Vá. E então, vamos a isto. Taninos. Taninos. Pensem que na uva estes compostos existem e se forem moléculas, imaginem que se o tanino na realidade é uma repetição de várias moléculas. Eu estou a ouvir com imensa interferência, não sei se... Ah, é a máquina. É isso? Estou, Janinha? Capaz. Estou a ouvir com imensa interferência. Estou a ouvir. Estamos juntos, mas separados. Mas eu É? estou a ouvir bem. Estás com um bocadinho de É. falta de rede.
Se calhar eu Não, também. eu acho que eles sempre que ligam a serra elétrica, isto faz nos ouvidos. Ok, então vamos a Deve ser. isto. Nas Ok, uvas taninos, existem este tipos de composto taninos. chamado... Temos dois tipos, não é? Sim, dois... Não, vamos pensar, temos nos taninos, os taninos são compostos por uma repetição de dois compostos principais, que é catequinas e picatequinas. Grande palavrão, não é importante saber. O que é importante saber é que quando é verde, as sequências são muito pequeninas. São 3, 4, 5. E depois 3, 4, 5 dá amargor. Depois a partir de 10 dá astringência. E à medida que começam a ficar maiores, à medida que a maturação vai acontecendo e que elas estão mais agarradas, começam a ficar mais redondos. Por isso estamos a passar da banana verde, a sensação de banana verde, não é? Para a sensação de uma amêndoa tostada, que tem uma astringência, mas essa astringência é mais suave. Pronto. Isto é uma ideia geral na maturação. Porque é que isto é relevante? Há castas que têm muito disso, castas que têm menos disso. Então, quando elas vêm para dentro d'água, desculpa, para dentro da adega... E tu metes água, sim. Metes o... Como é que se costuma Tu é que dizer? deves meter, Pões tu é que deves meter aí. metes o pé na poça, ou há uma expressão assim. Pata na poça. A pata na poça, então, era para fazer essa chalaça. Vai, diz. Pronto, e então o que é que isto tem de relevante? É que quando trazemos para a adega também, na própria vinificação, se nós pusermos quantidades pequeninas de oxigênio, essas cadeias vão ficando maiores e os taninos, em vez de serem todas as pessoas, são mais redondos, não é? Os taninos são mais redondos em vez de serem agressivos. Há vinhos que nós pomos na boca e agarram-se logo, não é? O que é que acontece? Estes taninos agarram-se às proteínas da saliva e aumentam a fricção, não é? Reduzem a fluidez e por isso, se eles forem muito reativos, agarram-se logo e ficamos logo com esta sensação. Se eles forem pouco reativos, forem maiores, entra na boca, sentimos que o vinho é redondo e depois só no final é que sentimos esses taninos. Como é que isto se liga com o tema barricas? É que as barricas vão permitir, se nós, depois do processo de vinificação, levarmos para barricas e os vinhos forem assim reativos, como a barrica deixa entrar pequenas quantidades de oxigênio, na realidade vamos, de certa forma, arredondando, não é? Maturando o vinho. E por isso há alguns vinhos que precisam os que têm mais carga tânica, que têm mais disso, normalmente são os vinhos que também têm mais potencial, precisam de mais tempo para arredondar em barrica. Mas temos, por exemplo, a Touriga Nacional é um exemplo muito bom. É uma casta que, apesar de ter uma concentração de taninos muito alta, nós usámos-la também sem madeira e com madeira. Fazemos os dois perfis. Porque sim, é que mas eu não casta... diria... Eu vejo aí atrás, tens Touriga vai nua. Essa Touriga vai nua tem 40 dias de extração. Vou ver se consigo buscá-la para vocês verem. E ela é redonda, quer dizer, não é uma casta que seja muito adstringente de base, não é? Muito fenólica. Ela tem muita cor, mas do ponto de vista, ela não é muito fenólica. O contrário com um aragonês ou uma roriz, que é super reativa, não é? Eu tentar fazer uma... se tu falares em concentração de taninos nas uvas, que estavas a falar anteriormente, estavas a dizer que o aragonês é efetivamente uma casta mais tânica, mas mais tânica porque esses próprios taninos não amadurecem, não criam essas cadeias longas e nunca tão bem criam, como a quase Touriga, nunca, ou quase porque nunca. têm mais concentração. Ou seja, efetivamente a concentração pode ser a mesma, mas como o tipo de tanino é de cadeia curta, são mais tânicos. É isso que estás a dizer? A casta como a Touriga. Sim, quer dizer, é exatamente, ou seja, naturalmente, uma casta como a Touriga, uma casta como o Cabernet, consegue ter essa maturação de taninos em uva. Essas cadeias longas em uva. Sim. Uma casta como a Tinta Roriz ou o Cabernet Franc, para fazer esta associação, têm taninos frontais. Frontais quer dizer que são sempre reativos. Então são castas que precisam cadeia de curta, que o resto... não é? E portanto têm mais necessidade. Não é? Uma roriz nova, uma roriz do Douro, nós fugimos um bocadinho à roriz do Douro, que ela é super reativa, não é? Super frontal. Deixa-me só dizer aqui uma coisa, nós estamos na Adega Fita Preta, que é no Alentejo, na Graça do Divor, perto de Évora. Temos um enoturismo espetacular que é conduzido pela minha linda cunhada Alessandra Leroy e que a partir de dia 1 de junho já está disponível, podem começar a ligar, se quiserem aceder ao nosso site.
e está disponível para receber. Felizmente têm que rezar é que o António não esteja na adega, que é para não terem que levar com ele. E podem tentar saber mais sobre isto tudo na nossa loja online. António, desculpa, mas eu tenho que dizer, nós continuamos a doar 50% de tudo o que vocês compram na nossa loja à Cruz Vermelha e criámos um pack de tintos com meia e sem madeira, para vocês experimentarem. Vai ter Toriga Vai Nua, vai ter Fita Preta Tinto, vai ter Reserva, Palpite, tem uma série de vinhos e há um desconto promocional que eu já vou escrever daqui a bocado. Pronto, estávamos nos taninos e, portanto, geralmente nós projetamos, quando estamos na vinha, aqui castas que têm taninos mais rudes, mais brutos, mais agressivos, são castas que à partida vão precisar de microoxigenação e a microoxigenação nós conseguimos que ela aconteça na barrica, certo? Não estás a pensar que precisas do aporte dos taninos da barrica e queres falar um bocadinho sobre os taninos que a barrica traz ou queres primeiro conduzir a vinificação? Sim, eu acho que isso é bom, quer dizer, estamos na base que é, independentemente de ser uma barrica nova ou velha, e se tem alguma coisa a dar ao vinho, a barrica de base, em termos de como recipiente para envelhecer o vinho, o que ela tem de muito interessante é que ela deixa entrar pequenas quantidades de vinho, quer dizer que nos torna vinhos... De oxigênio, sim. Pequenos aportes de oxigênio, quer dizer, nos torna vinhos muito rijos em vinhos mais redondos, menos agressivos, não é? Por isso, essa é uma base. E depois, outro ponto que estás a pegar, vamos continuando no mundo dos taninos, há os taninos que são os compostos fenólicos das uvas, e depois há uns outros taninos que são os taninos da madeira, Exatamente. que são os taninos elágicos. Pronto, e esses taninos podem, como é óbvio, se forem bons, não é? Quer dizer, e agora vamos ao tipo de barrica, não é? Exatamente. A palavra bom é uma palavra que não é bem utilizada, não é? Mais ou menos reativos, não é? Mais ou menos de cadeia longa ou curta. E então, se forem desse perfil, podem aumentar ainda a profundidade do vinho, não é? A textura do vinho, a estrutura do vinho, a durabilidade do vinho, não é? Por isso... Mas aquilo que muitas vezes as pessoas perguntam é se tivermos um vinho que de base é fraco em termos, ou mais ligeiro em termos de taninos, há quem pega nesse vinho e coloca em barrica para tentar ir buscar essa sensação de textura e dimensão. Isso é uma coisa que tu achas que é possível? Sim, há quem faça. Gostei da resposta, sim. Há tolos que fazem isso, não é? Não, eu acho que, mais uma vez, nós estamos sempre a aprender, não é? Até há pouco tempo a convicção era quanto mais carga tem. Ai, o homem Não sabe sei, que está fiquei a em morrer. pausa. Ficaste. É quando eles ligam a máquina. Pois é, quando estão a cortam madeira, eu fico sem. Sim, mas agora estão a cortar. Só Ei, para está a fazer responder, interferência. não, os copos que temos aqui, estes são os altos, por acaso. Pronto, mas continuando, ou seja, passando à frente, na Há vinificação uma pergunta aí, como saber quanto tanino tem um vinho, só para pegar nisto? Toda a gente é sabe, quer dizer, quantificado. pensem, não, quer dizer, nós podemos saber numa uva há um índice que é os IPTs, não é? Índice polifenólicos totais, e há alguns laboratórios, Quantificamos, sim. como o ITS, que faz um espectrofómetro, contabiliza ao final da leitura, mas basicamente nós conseguimos mais ou menos dizer qual é a carga fenólica analisando, mas na boca toda a gente sente. A sensação de secura, os taninos vão reagir mais rápido ou menos rápido, vão reagir com as proteínas da saliva. Por isso essa sensação de secura é essa reação. Agora, o que é importante? Um grande vinho, normalmente, dificilmente, tem muito. Agora, a sua percepção, eu vou usar uma palavra inglesa, o seu onset no sentido, a sua reatividade é muito mais gradual. Quer dizer que o vinho entra e nós não temos a percepção do tanino, porque ele é pouco reativo, mas ele pouco a pouco Nós temos, vai enchendo apertando, toda a boca. vai apertando e sentimos esse travão, não é? E muitas vezes há esta associação que é um vinho com maior dimensão, portanto é um vinho que tem mais dimensão, que nos
nos completa, não é? Não tem um ataque tão brutal. Muitas vezes os vinhos com estes taninos que o António fala, que são taninos de cadeia mais curta, mais reativos, temos uma sensação de impacto primeiro. Muitas vezes acontece, e acontece em muitos tintos do Douro. Eu acho que isto é uma coisa muito comum dos tintos do Douro, que são quase um bocadinho mais verdes, não é? E que nos dão este ataque forte e que para mim, a meu ver, falta-lhes esta longevidade. Não existe isto nos tintos da maçanita. Não te enganes, não faças essa carinha. Isto aqui está tudo a uvinha. Vou só relatar. Os IPTs das uvinhas da maçanita são os mais altos de todos. De todos, quiçá da Europa. O tanino vem naturalmente da uva, é um espetáculo. Mas era importante falar sobre os Não, tipos mas de barrica. eu não estou de acordo, ou seja, eu acho que é um tema interessante, que é, quando se fala de Douro, temos mesmo que falar de Douros, não é? Quer dizer que o regime, e agora vamos entrar então no tema não, sobre o regime de barrica ou não barrica. Eu acho que há imensas castas, sobretudo em climas quentes, que não precisam de barrica para nada. Claro. Ou seja, nós temos uma trincadeira sem barrica, não preciso de barrica para nada. Se não fosse Tens eu o a fazê-lo... alfrocheiro, também aí, Tenho o não é? alfrocheiro, é o que eu estou a beber, há bocadinho perguntaram o que é que estou a beber, o alfrocheiro também quer estar nu, não é? Sim, eu estou com a Toriga vai nua. Eu gosto Yeah. muito disto. E tem muita dimensão, é um vinho que é Por isso são cru, vinhos sem digamos barrica, assim, não é? sem barrica, mas que Qual é, os taninos qual é a e o vantagem? A contacto... vantagem é pureza, precisão de fruta, não é? Na realidade é, de certa forma, embalar. Afinal, também gostamos de fruta. Está sempre a gozar com a irmã. Afinal, também Eu queremos gosto, fruta. eu gosto de fruta, não gosto é de frutinha. Ai, bom, está bem. Conversa. Mas está giro. Não, e é engraçado a textura que tem a Estoriga vai no apesar de ser um vinho que tem pouco estágio, portanto é um vinho que tem 6 meses de cuba e é engarrafado, quase como um branco, não é? Na altura de 3 meses? Ok, estava a contar com os 3 desde Como a um entrada branco. da uva, não é? Yeah. Como um branco. Yeah. Fevereiro. Esta maceração que se faz de contacto do líquido, aquele sacar do café na água constante, não é? Portanto, aquele líquido a absorver, tem uma textura brutal, não é? A boca completamente completa, uma sensação total. Agora, claro que não tem os toques fumados, os toques de fruto seco, aqueles toques mais típicos da Madeira, não é? E não precisa, não é? Eu fiz uma coisa, eu acho Estamos que uma noutra coisa super gira é viagem. que eu comecei no Alentejo, eu fiz o Bago ao Sol, o primeiro é 2013, por isso fiz Bago ao Sol e comecei convencido que, quase convencido que ia largar a barriga no Alentejo. Quer dizer, gostei De tanto, vez. de vez, acabou. Pá, juro que... e então, porquê? Porque achei que não precisava. E muitas pessoas perguntavam, pá, quase tem toques de barriga. Quer dizer, nós associamos a certos aromas de maturação, nós associamos Claro. com barriga que eles são de maturação. E Em claro. 2015 fiz uma Mas coisa no gira. baga não usaste engaço. Zero engaço. Às vezes Há o aqui umas engaço perguntas que são maduro interessantes dá depois essa para sensação. responder, que são este tema, se uma vinha velha tem mais taninos, ou se, e já vamos explicar isto, que é. Mas em 2015 fiz uma coisa engraçada, que tinha a ver com uma brincadeira, nossa baga chama-se Baga ao Sol, e por isso eu quis fazer uma baga a meio sol, quer dizer, uma baga ao sol porquê? Porque ela é feita no Alentejo, por isso há um bocadinho mais de sol nesta baga, e ela por si era generosa e não precisava de barrica nem para envelhecer, nem para arredondar, porque Bairrada é um desses exemplos onde a carga tânica da baga precisa dessa evolução, desse arredondar, não é? Portanto, tem uns Desse tempo. taninos naturalmente mais duros de fruta, Claro. que depois precisa de tempo, claro. Exatamente. E então, fiz em 2015 um baga ao sol e um baga a meio sol. Estava convido. Então o que é que fiz no baga a meio sol? Convidei-me um bocadinho mais cedo, era mais adstringente, não é? Mais tânica. Faz lá essa cara outra vez, só para a malta tirar uma foto. Não, mas mesmo aquela sensação quando entra e uma pessoa faz isto está tudo aqui. E então optei por meter esse vinho em barricas velhas. E estava convencido que o baga ao sol ia ser melhor que a meio sol. Sol. Mas não é. E então, o que é que isto quer dizer? Não quer dizer nada. Não há nenhuma... O que quer dizer é que o equilíbrio é muito fino
há mais profundidade no meio sol, quer dizer que há mais profundidade nesta evolução em casco, em que entrou bocadinhos de oxigênio e tem uma complexidade maior, do que há no 15. E eu achava que o outro já estava, não é? E por isso o que é que eu diria? Que o equilíbrio disto é muito, muito fino, não é? Quer dizer, não há mesmo, estes temas não têm a resposta. Agora, o que é que não há dúvida? O que é que não há dúvida? É que um vinho que é completamente verde, adstringente, ir direto para uma garrafa, Não dá, uma asneira, um não há perigo, prazer nisto, não é? claro. Quer dizer, e o contrário, que é um vinho ir 100% de barrica nova e só cheirar à barrica, não sei se o consumidor gosta e bebe, não há problema nenhum, mas do ponto de vista de Também é respeito, sim, também é um bocadinho um assassino. é uma barbaridade, diga-se. Que tolos! Ai! Não, Hum. mas é importante perceber, e eu acho que há questões a fazer e que eu gostava que nós passássemos por lá e não nos distraíssemos. Já falámos mais ou menos que vinhos fazem sentido ir à barrica e que vinhos é que não fazem tanto sentido, não é? Yeah. E é importante também perceber esta questão de que quando tu decides que um vinho, apesar de ter uns taninos um bocadinho mais rústicos e tu achas que é capaz de fazer uma boa integração na madeira, não estamos nós a tirar a autenticidade à casta, não estamos nós a tirar a autenticidade ao sítio? É uma excelente pergunta, quer dizer, e não tem resposta. Eu acho que é tudo Malta, o que é que equilíbrio. vocês acham? Imagina, quando se põe O que é que sal, vocês acham? este tema é este, não é? Pões sal no teu bife, pões pimenta no teu bife, estás a estragar o bife. Pá, depende, se te entusiasmas um bocado, que és um bom açoriano, gostas de meter muita pimenta da terra, só sabe a pimenta da terra, não é? Quer dizer, a partir do momento... a partir do momento só sabe a pimenta da terra, não é? Carregas no alho, não sei o que mais, e dizes, pá, mas eu gosto com muito alho. Só sabe alho, não é? Mas é um tema muito fino, quer dizer, entre a matéria-prima crua, quer dizer, a carne. Ficaste congelado. Hoje é o dia da pausa. Houve aqui alguém que disse assim, como não consigo entrar na consulta do obstetra para saber o sexo do meu vivinho, vejo o live das maçanitas. Boa E sorte! como é que se chama esse rapaz? Está claro. Sim, mas então, sim, estavas a dizer, ou seja, esta questão da autenticidade ou não, depende um bocadinho do que é que nós procuramos naquilo que estamos a criar, não é? Não necessariamente significa perder a autenticidade, significa conduzir um bocadinho num caminho, não é? Sim, mas deixa-me pegar estes exemplos que eles são muito bons. Quer dizer, pega isto, uma ostra, ok, tudo bem, é só abrir. Boa, cheque, pureza, limão ou não limão? Pois, é tão Vinagre ou não óbvio, vinagre? não é? Vinagre E ou não depois ao vinagre? mesmo tempo, Ok, depois, pois, tiras de coisa. Vamos pegar num bom naco de carne. Maturar ou não maturar? Já tá. é um envelhecimento. Já Sal ou é não um... sal? Grelha ou não grelha? Tártaro, forno, pimenta, manteiga. Por isso, todos estes componentes são partes de dizer, pá, esta São carne, coisas básicas, não é? Que para nós faz sentido e pronto, não é? esta Mas que na carne não tem verdade estão graça a nenhuma sem sal. desvirtuar. É justo dizer isto, não é? Esta carne não tem Sim. graça nenhuma sem sal. E por isso, o que é que eu diria? E ela não deixou de saber a carne. Até temos que ela se ficou... e por isso, diria que o equilíbrio é nisso. É que, no final de contas, não é? No final de contas, era bom, no sentido, e respeitou o produto. Quer dizer, que este é que é o grande desafio, não é? E depois é muito fino, não vale a pena, nem dá para explicar. Eu sei exatamente do que é que não gosto. Estou a ficar com fome. Exatamente. Não, quer dizer que eu sei o que é que não gosto, quer dizer, eu não gosto de mau gosto. Quer dizer que é mau gosto, quer dizer, alguém pega num bife espetacular e enche-me aquilo com óleo de trufa, pá, peço desculpa, mas não é isso que eu quero comer. Quer dizer, este tema, não é? Diz. Mas acho que é importante também perceberem que, à partida, as castas tintas têm uma propensão maior, uma necessidade quase maior desta utilização da madeira, não é, António? Comparativamente com os brancos, por exemplo. Estás a ensaiar o teu tripé. É. E a própria composição dos tintos, com esta questão dos taninos, não é? Que são numa concentração muito maior e que são muito mais perceptíveis nas castas tintas que nas brancas, levam-nos sempre a querer
E é verdade, um tinto feito com, por acaso este Toriga Vino é de tempo curto, mas eu dou-vos aqui o exemplo, se tu tens outros tintos, tens um tinto que vai só parte da madeira, não é? Que não vai 100% da madeira, tens aí contigo um ou não? Eu vou buscar aqui um. Por exemplo, Por exemplo. aqui, Por exemplo. Ó calhas. Ó calhas. Pensei num vinho. Não sei qual é que calhas! era. Este Pensei vinho, num este vinho, vinho. efetivamente, este vinho efetivamente tem mais ou menos 12 meses em casa antes de vir para o mercado. E, portanto, parte do lote é colocada em barrica, porque nós temos, felizmente, as castas que nós temos usado, inicialmente usávamos tinta Roriz, que é o aragonês, e fomos deixando de cair, e começámos a usar mais a Toriga Nacional, e parte, que é a chamada meio barrica, portanto, parte vai para a barrica, mas deixamos sempre 50% do lote em cuba. Ou seja, parte do lote fica mais em pureza da fruta e parte do lote vai a barrica e normalmente barricas usadas. Aqui estamos só a fazer aquilo que o António falava inicialmente, que é esta micro-oxigenação e é isto que nós procuramos. Não procuramos tanto as aromáticas da madeira, não procuramos tanto o tanino, que este tanino elágico que a madeira nos vai trazer, mas procuramos mais esta integração e esta complexação dos taninos para que se torne tudo mais macio, mais bem incorporado, não um ataque tão forte e mais uma distribuição. E é, por exemplo, um vinho que vai metade à barrica e outra metade não vai. Pronto, e há Certo. este balanço, não é? Não, eu acho que há aí um ponto super interessante que é, há um tema, eu costumo, quando partimos as nossas gamas, não é, a nossa estrutura de gama, fita preta, tinto. Aí o Eco Surf Camp, tenho que ir fazer surf este fim de semana, se tivesse uma promoção manda-me uma mensagem. Então, mas se pegarmos nesta ideia das nossas três gamas, fita preta, palpite preta, muitas vezes perguntam-me qual é que é melhor. Disseste por acaso só essas 3 gamas? Não, para estruturar, não é? Para estruturar. Foi por acaso. Para estruturar. Pensem nisto, quer dizer, um vinho que eu vou Obrigada, lançar, Nicas. que eu vou lançar 9 a 12 meses depois, é um vinho, já de base, ele é dos que têm menos taninos. Quer dizer, Claro. por isso é que eu posso fazer isso, não é? Quer dizer, são os vinhos que têm um bocadinho menos concentração, são menos reativos. Então, permite-me ter menos, por um lado, não precisar de pôr tudo em barrica para o arredondar, e por outro lado, poder lançá-lo um bocadinho mais cedo. Quer dizer que em termos de lógica é um vinho que de base é mais pronto a beber, não é? Por isso. E nós vamos querer pôr uma parte em barrica para o pôr ainda um bocadinho mais redondinho antes de lançar. Quando os vinhos são mais espessos, normalmente até são melhores no sentido de que há mais, mas para isso precisam de estágios mais longos. Tem que pôr em barrica, tem que esquecer, e o vinho tem que ir arredondando. Não, isso é uma ótima explicação para esta questão que muitas vezes as pessoas têm, que é porque é que uns vinhos ficam 6 meses em barrica, porque é que uns têm estágios de 12, outros têm de 18, ter 24 é melhor do que ter 18. É assim, não é obviamente condição direta que um vinho que tem 24 meses de estágio é melhor do que um vinho de 18 ou de 12. A partir do que o António está a dizer, e muito bem, é que quanto mais rico e concentrado é um vinho, geralmente mais tempo ele precisa para se montar, não é? Para não estar completamente... Até para ser bebível. Até para ser bebível. Exatamente. O que é que eu... Agora vamos ver aqui uma pequena provocação àquilo que tu estavas a dizer. Tu dizes que os vinhos do Douro são um bocadinho mais rústicos. Os que eu bebo, os que eu conheço, não são. Quer dizer que a regra hoje em dia é muito mais golosos e redondos e ainda por cima com uma camada de barrica. Quer dizer que isto não é uma crítica, é uma constatação. Quer dizer, saem novos para o mercado, por isso o Alentejo está a lançar vinhos com um ano mais tarde do que o Douro, e saem com a fruta e a madeira. Quer dizer que, e não quer dizer que depois não prossigam. Mas eu diria que é um bocadinho. Isso é querer antecipar. Quer dizer, para mim, os vinhos têm que ter, para ficarem este tempo em barrica, têm que ter a estrutura para ter esse tempo em barrica e depois são lançados mais tarde por essa razão. Por isso, por exemplo, isto que estou a beber, por exemplo, palpite. Por exemplo? 18. Qual é que é a data? 18. Ah, está bem. É mínimo 18 meses em barrica, por isso. Não, só vou buscar uma coisinha. Continua.
Por exemplo, ela vai buscar outra coisa. Não, é porque, como disseste uma coisa agora mesmo, queria só ir buscar aqui. Continua. Não, mas Jorinha, deixa-me, antes Não de sei se, entrarmos neste tema, claro, não sei se estão a ouvir eu aqui sei. a data 2017. Ele acabou de dizer que o Alentejo lança os vinhos mais tarde e que no Douro lançam cedo e tal. Este Alguém ano. está a dizer, está a descrever-se em reis. Sobre o quê? Sobre o quê? Estou na dúvida. Ai. E então, só para pegar aqui Este é este. Continua. eu gostava que tu dissesses, e tens estado muito focada nisto, o que é a composição, ou seja, qual é o impacto de uma barrica aromático? Ou seja, nós nas barricas temos vários tipos de tosta, não é? E depois as tostas podem ser mais longas e mais profundas, ou podem ser mais altas ou mais baixas. Mas de forma muito simplista e mais geral, nós costumamos ter tosta ligeira, tosta média e tosta média mais, portanto MT mais. As tostas ligeiras são tostas mais em que o fogo não é tão intenso, não é? E portanto a temperatura não é tão alta e a queima dá uma sensação um bocadinho de fruto seco. Se entramos numa tosta média, e aí já começamos a entrar no caramelizado, no toffee, portanto, no que tem um toquinho de tostado, mas ainda tem um toque mais adocicado quase, não é? E, portanto, ainda estamos no goloso fruto seco para tostado, não é? Nas tostas altas entramos dentro da gama dos fumados, não é? Todos aqueles toques fumados, o bacon, aqueles aportes todos mais de fumê, não é? Pronto, e claro que tem um perfil diferente, não necessariamente que as tostas mais altas marquem mais aromaticamente que os vinhos que as tostas mais baixas. Agora, em brancos, por exemplo, tipicamente, nós temos uma tosta mais alta que usamos que dá sempre mais frescura ao vinho, mas esconde mais a aromática, e uma tosta média que o que faz é dar mais aromática, deixa a aromática primária do vinho prevalecer. Tu vais-te engasgar, homem, o que é que estás a fazer? Nada. Há uma técnica. Estás a fazer o quê? Nada. Continua. Então, tostas baixas. Até se estás a fazer uma transfusão de sangue. Tostas baixas. Tostas baixas. Tostas baixas, estamos no fruto seco, já disse isso, no fruto seco mal queimado, não é? No Amêndoa fruto e seco, tal. amêndoa mais crua. Tosta Na média. tosta média, estamos nos toffees, portanto Caramelos. estamos nos caramelados com um toquezinho já a queimar, não é? E nas tostas altas estamos nos fumados, claramente, não é? Portanto é um perfil muito mais marcante, digamos assim. Ok, estou a sacar. Provámos há bocado no 18, não é? O palpite 18. E agora estamos a provar. Por isso, nesta lá estamos a provar preta 18, que ainda está em barrica. Não é? Quer dizer que ainda está a fazer esse processo. O palpite 18 faz quantos meses em barrica? 18. E o preta? Depende, mas 24, mais ou menos 24. Ok, sim. Malta, enquanto ele desapareceu, vou só dizer que temos um código promocional espetacular. Mas, Jorinha, deixa-me só dizer que com o Covid pode mesmo fazer 36. Exatamente. O código promocional é, a Filipa vai pôr aí também, vai ser uma querida, Filipa ou a Joana Amaral Pinto, devem estar aí, vão pôr, é hashtag tinto sem meio com barrica. Desculpem, madeira. Portanto, temos um pack espetacular com palpite tinto, com o reserva tinto, que é sem dúvida o melhor vinho que estamos a provar hoje, porque o palpite quer muito, mas não consegue lá chegar. E temos com... Não, eu acho que esse vinho tem uma boa inspiração. Lá estamos nós. Turiga vai nua e temos Alfecheiro também quer andar nu, Fita Preta Tinto, Maçanita Tinto, é um pack espetacular, está com super desconto, aproveitem que este fim de semana vai ser um fim de semana para curtir de sol. Pronto, continua, Tony. Desculpa. Pergunta, que tipo, está aqui o Marco, bem-vindo, que tipo de tosta é que se aplica a cada tipo de vinho? É um bocadinho o inverso, não é? Pensem a mesma coisa com cozinha, que é
climas frios precisam de calor, não é? Exatamente. Climas quentes precisam de frio, por isso nós trabalhamos mais nos climas quentes, um bocadinho com tostas mais baixas, não é? Em busca com a percentagem, Arrefecer um bocadinho o vinho, não de é? certa forma trazê-lo para o fresco, e regiões mais tensas, por exemplo, o exemplo do Sousão é perfeito, o Sousão é 100% barrica nova e a maior parte das pessoas diz que não tem barrica. Por isso quer dizer que o vinho é tão reativo, tão potente que come a barrica. Quer dizer que ela de certa forma, ela vai arredondar-se, não é? Quer dizer que vai ser consumida pelo perfil do vinho. Por isso é mais ou menos isto. E a mesma lógica com barricas americanas, que é interessante, que no Alentejo trabalho pouco, mas eu acho que é uma barrica interessante para vinhos brutos, não é? Para vinhos Sim, mais difíceis. Sim. A barrica americana tem este aporte natural mais doce, não é? Traz um aporte naturalmente mais doce ao vinho, mais yummy, não é? Mais cremoso, e por isso quando se tem um perfil um bocadinho duro, é uma boa alternativa para casar. Estou só a rir-me aqui. Não posso comprar mais, senão a minha mais Maria vinho. mata-me. É o Tiago, não é? Também Adoro. Sousão com bacalhau assado. Epá, Ok, é com o que tu Joaninha, quiseres. então vamos lá tentar... Por ordem na barraca. Diz. O que é que eu diria? Eu diria o que é que... Agora, a minha perspectiva, a minha visão, que é... Eu acho que eu estou cada vez a usar menos barrica, é verdade, menos barrica nova. Eu acho que a barrica tem, sobretudo, em regiões quentes, muita importância sobre este perfil oxidativo. Eu gosto muito, vou-vos dar não somos nós que fazemos, mas para pegarem numa caricatura do que é que eu estou a falar, comprem Vinha Tondónia, que muitos devem conhecer, um produtor de referência da Rioja, em que ele faz estágios de 8 anos em barrica. Quer dizer, o que é que acontece? Tu ias-me fizeste há bocadinho, disseste-me sobre essa pergunta, que é esta ideia de o vinho está mesmo estável. Estes vinhos, quando fazem assim pré-envelhecimento em barrica, estão muito, muito estáveis. Por isso, isto é uma abordagem, dizer assim, olha, eu vou tornar o meu vinho tão... Pensem nos tawnies, pensem nos madeiras, eles nunca mais morrem. Não é? Mas é um perfil de vinho também. E o Tondónia tem um perfil de vinho, muito preciso não é preciso, específico, de esse envelhecimento em barrica. Agora podemos olhar para uma outra perspectiva e dizer assim, não, mas eu quero é preservar tudo, vou meter logo em barrica, em cuba, em garrafa e deixá-la envelhecer. Eu não estou esclarecido sobre o que é a melhor solução. Aí eu estou sempre, como a Joaninha disse, pôr o bidon, não é? Eu tenho alguns vinhos que deixam envelhecer muito tempo em barrica, que deixam entrar essa oxidação, outros que ficam em pureza, e acho que depois esta arte da carne grelhada, quanto é que se pôs de sal, quanto é que se pôs de pimenta, quanto é que se juntou destes vários componentes, acho que essa é que é a base, não é? A base é... Sim, eu ia te dizer isso. Eu acho que esta possibilidade de ter efetivamente a madeira traz uma ferramenta que é muito interessante, que eu acho que eleva muitas vezes os vinhos, ou seja, nós pensamos, ok, pomos madeira ou não pomos madeira, não é? Esta questão de criar mais um fator no vinho, não é? E eu acho que muitas vezes a sensação que eu tenho é que um vinho que era muito bom, depois do estágio, muitas vezes é muito melhor, não é? E porque é que eu não vou criar essa oportunidade? E mais, poder pegar nesse mesmo vinho, colocá-lo em madeira, colocá-lo em diferentes tipos de madeira e, para além disso, deixá-lo em cuba. E depois no fim nós provamos, António, fazemos muitas vezes isto, mesmo muitas vezes, provamos barrica a barrica, provamos com barrica, sem barrica, e é muito engraçado, não é? Perceber como é que o perfil do vinho evolui e depois começar a combinar, não é? E começar a criar camadas no vinho e perceber o quanto mais interessante fica, não é? Do que se Vou-vos dar tivesse um exemplo mexido. muito engraçado sobre este tema dos blends, que eu acho que é um tópico muito giro para fazer. Temos que fazer um dia, sim. Um tópico de blend. Eu com a Joana, eu com a equipa dos Açores, com o Paulo, com o Filipe, aqui com a Sandra, gostamos de fazer lotes num registro, primeiro, ascético, não é? Às vezes estamos na adega a fazê-lo, e a adega é fria, não é? Quer dizer, a adega não é um cenário de restaurante.
Nem é um cenário de uma casa, quer dizer. E muitas vezes os vinhos estão mais mornos do que deviam ser. Por isso fazemos uma sessão de lotes, estamos super contentes, etc. Depois fazemos essa sessão de lotes em restaurantes, não é? Quantas vezes no 100, quantas vezes na Tasca, quantas Normalmente vezes... depois tornam-se muito melhores, porque depois já estamos com os copitos, parece Claro, tudo espetacular. mas aí é que se sente que o vinho está desacertado, não é? Que está mais morno, está mais... Sim, é verdade. Porque temos calor, comemos, e então essa percepção de onde é que o vinho se encaixa é completamente... Lembro-me muito bem a primeira vez que fomos fazer, quando nós mudámos o destino do Douro, que começou, não sei para quem sabe, mas começou mal inicialmente. Desculpa, eu tenho aqui um alarme. E em 2015, quando tínhamos o tinto, 2014, já com 12 meses de estágio, lembro perfeitamente que pegámos naquilo tudo e fomos para o Castas e Pratos. Sentámos, eu, tu, o Nuno, o Pedro Frei, e foi lá que de uma forma tão boa e tão rica se fez o lote de uma Sanita Tinto 2014 e que está a ser o vinho com maior sucesso de sempre. Viste? Parecia um anúncio. Não, mas agora era só ter aquela malta que faz os figurantes e via-se as pessoas e de repente fazia a frase mais engraçada que eu tive em tempo, só para vocês perceberem como isto não tem nada de magia, de forma... Normalmente fazemos lotes e depois eu quero beber esses lotes em cegas. Eu não quero saber qual é que era o lote que escolhemos ou que não escolhemos. E houve uma vez que disse à Joana, isto está tudo ao contrário, isto tem que ser assim, vamos fazer aquilo outro, não sei o que mais. Depois, na semana seguinte, fizemos o lote outra vez e eu disse exatamente o contrário do que é que tinha dito na semana anterior. E ela, em pânico, Luísa, está tudo ao contrário, estás a dizer tudo ao contrário? E disse, por isso é que estamos a fazer uma segunda prova. Afinal, o que é que tu queres, homem? Por isso é que estamos a fazer uma segunda prova. E então, segundas, terceiras, quartas, quintas, até acertar, porque este tema do quanto de barrica nova, quanto de barrica mais menos nova, quanto de Cuba, quanto todos estes temas pesam. Aqui uma pergunta ótima, Tasting Wines for Fun diz se o exemplo que eu estava a dar de vinhos que têm muita concentração, muita textura e muita barrica, que era esse o exemplo que eu estava a dizer com os 100 Reis. Eu entendo, mas eu diria que o que eu quero no 100 Reis, porque o 100 Reis tem exatamente essa ideia, o Cerrado ao Alentejo, não é? É um vinho que se come de garfo e faca, não é? Quer dizer, um vinho texturado, um vinho profundo, um vinho super responsável, quer dizer que só lançamos na quantidade possível, não é? Mas eu quero acreditar, e eu quando abro os Shiraz, que é neste equilíbrio fino de textura e frescura. E quando se abre com retrospectiva, era menos assim, como é óbvio, 5, 7, eu também tinha menos 2, 3 aninhos, não é? Mas eu diria que o que eu gosto muito é que é mesmo uma caricatura do Alentejo, no sentido da textura, da untuosidade e do prazer. António, e acho que há aqui uma questão importante, que é, nós falamos muito, quando falamos dos brancos em madeira, da parte da borra, da parte do contacto, tudo isso é uma questão muito importante nos brancos e que aqui não se aplica tanto, não é? Na tua opinião, e há muito esta questão de que geralmente as pessoas passam os tintos, limpam os tintos da borra, que se forma no fundo, de 3 em 3 meses, mas há várias escolas e há pessoas que não o fazem, há pessoas que fazem 3 em 3 meses, há pessoas que depois da primeira, após a malalática, não mexem no vinho até à primavera, há pessoas que não mexem e pronto. Qual é que é a tua opinião? Eu acho que é um tema, mais uma vez, de região fria e região quente. Quer dizer que pensem que nós vamos pôr os vinhos em barrica, não é? E tu, para ti, vamos falar sobre regiões quentes, frias, verdes. Dão para ti é uma região fria, Bairrada é uma região fria, Douro é quente, Alentejo é quente, Algarve quente, pronto, assim Bordeus, de uma forma. agora, Lisboa, por exemplo. Isto está minimamente está a transitar, não é? Quer dizer, está a transitar, quer dizer que Bordeus era fria, mas já começa a ser quente, Borgonha era fria, mas já começa a ser quente, e por isso isto está em transição, não é? Por isso, e também de vinhos de carga tânica. Eu sou da escola de Bordeus, não é? Quer dizer, eu aprendi na Califórnia, que é da escola de Bordeus, depois fui para a Califórnia outra vez, que é da escola de Bordeus, depois fui para o Lins Baixo,
que é Bordeaux Escala de clássico. Bordeaux. E o clássico é meter em barrica e cada 3 meses faço uma transfega. Pronto. O que é que se vai fazer? Vai fazer duas coisas. De certa forma, ir limpando o vinho. Por isso, ao final do ciclo do estágio, ela já não tem borra. Não é? E feito numa precisão à vela, não é? Por isso, a barrica fica meio de lado, tem uma esquive, que é uma zona de saída, abre-se, sai um bocadinho, e nós vamos pôr uma vela, isto não é uma brincadeira, é mesmo verdade, uma vela, e vamos acertar para que não saia borra nenhuma em cada transfega. Pronto. Isto é uma coisa super fina, não é? E depois de todos os 3 meses está a fazer isso. Estão a fazer duas coisas. Por um lado, a retirar a borra, por outro lado, a introduzir, quando se faz este processo, por muito que se queira, não é? Introduz sempre oxigênio. Mais uma golfada de ar, não é? Quer dizer que, sim, claro. Isto faz sentido para o quê? Para vinhos que são tânicos. Vinhos que são duros, não é? E Vinhos quem que já precisam provou de arredondar. Bordeaux jovens é de... Esta Claro. é que a gente... impossível. Claro. E por isso eu Bordeaux diria com 2 anos não se bebe na mesma, não é? E por isso eu diria, para regiões mais frescas que têm vinhos mais tânicos, isto faz sentido. Há uma escola, que hoje em dia na Borgonha praticamente não se mexe nos vinhos, é estático, o envelhecimento. Sim, há muita gente a Pensa fazer em Pinot isso, Noir, não é uma casta de base muito fenólica, não é? Quer dizer, não é uma casta muito tânica, é uma casta mais redonda, apesar de haver Pinot Noirs com muita estrutura, ou Borgonhas com muita estrutura. E Olá, então, Magda. que é de certa forma que essa compensação vem de fazê-lo com engaço, não é? O engaço tem muito tanino, não é? Por isso usam a uva e o engaço. E então aí essas passagens de limpo podem só ser meter na barrica e depois tirar quando for para meter em garrafa, por isso. Eu diria que nós arrancámos no Alentejo com 3 em 3 meses de início, com esta metodologia, e pouco a pouco É um bocadinho por vinho. Fazes por vinho ou fazes? Não faço, não mexo. Não mexo, acho que não precisa. Como sabes, gosto dele. A malta gosta de testar e eu tenho imenso prazer a ouvir imensos enólogos. Vocês se acompanham alguns programas, há um programa muito giro, um podcast, que é o I'll Drink to That, que é em Nova Iorque, que é do Levi Dalton, que é super giro, sobre vários produtores, e realmente cada cabeça a sua sentença. E há produtores que fazem gala de que há um produtor também no Douro, com quem eu tive ainda há pouco tempo, faz gala de que todas as semanas testa todas as barricas, e eu acho que sou exatamente da filosofia oposta, não é? Quer dizer que eu acho que enchemos a barrica, martelamos a barrica, tem que ficar bem martelada, que ela gere vácuo, e depois só lhe vou tocar daqui a 3 meses. Por isso, são duas filosofias diferentes, e que vão dar perfis diferentes de vinhos. Quando eu falo das provocações que te faço dos vinhos certinhos, não é? Dos vinhos que houve alguém sempre a abrir, estás bem, meu filho, abre o batoque, estás bem, meu filho, está tudo bem aí dentro, está tudo bem aí dentro, toma lá mais um bocadinho, e fecha. E depois voltas na próxima semana, estás bem, meu filho, está tudo bem, não te magoaste, toma lá mais um bocadinho de vinho. Pronto. Ou 3 meses, calma, deixa lá o rapazito em paz. Daqui a 3 meses, deixa em vácuo, carregado o batoque, e daqui a 3 meses cá conversamos, retira-se as amostras, abre-se, retira-se as amostras, prova-se os vinhos, atesta-se e fecha-se outra vez. Ok, uma pergunta aqui, uma para nós terminarmos, uma que está a faltar pouco, que é, não sei se queres dizer alguma coisa, mas eu vou pôr esta pergunta. Madeira faz os vinhos terem um potencial de envelhecimento maior? Ou seja, eu quando compro um vinho que me diz que fez estágio em madeira, eu estou a assumir que posso guardar esse vinho mais tempo... Não assumas nada. ...do que um vinho que tem menos madeira? Ou que me diz que não tem madeira? Não, eu acho que é para não assumir nada. Eu acho que se quer um vinho que envelheça bem, é melhor ver bem quem é o produtor. Não se assume nada, quer dizer, não... Gosto de me dizer assim, a barrica ajuda no envelhecimento. Pode-se deduzir que o produtor entendeu que era o seu melhor vinho e o meteu em barrica e o guardou, mas o problema é que uma pessoa vai confiar no que alguém escreveu no contrarótulo e o contrarótulo é suposto ser para vender. Não quer dizer nada, quer dizer, não... E muitas vezes não quer dizer nada, não é?
Não, Eu acho que muitas vezes primeiro, não eu quer acho que dizer vou só nada. dizer aqui uma dica de luxo, uma dica de luxo. Pegam no rótulo e dizem se está produzido engarrafado puro ou só engarrafado puro. Já é um bom princípio. Olha, podem ir ler o meu livro que se chama Branco ou Tinto, que tem exatamente isso, como a opção de compra, quando vão comprar um vinho, é o primeiro ponto para escolherem um vinho. Claro, É se claro. é produzido em engarrafado puro ou não. E depois, se disserem que é reserva, não comprem. Não, Vamos mas enganar, de certeza, de certinha. não, quer dizer, que pelo menos é um bom princípio, quer dizer, um bom princípio, pelo menos para saberem Por o acaso, que é que nós produzimos 7 anos vinhos no Douro e foi só em 2017 que decidimos chamar reserva um vinho. Porque pode dizer tudo e pode não dizer nada, não Claro, é? Corre-se claro. esse grande risco. Não, mesmo Ah, no Alentejo só para vos dar uma ideia, o termo reserva era muito abusado, agora está mais legislado e por isso o reserva já quer dizer qualquer coisa e um grande reserva já quer dizer qualquer coisa, mas antes não queria dizer, com 6 meses era reserva, por isso, claro, mais ou menos isto. Joaninha, claro, estamos a 10 minutos e na soundbite. Perguntas, tamanho do barril tem influência? Claro que tem, por isso, claro. quanto mais Maior pequeno, maior a superfície de superfície contacto, específica e melhor, maior aporte, não é? De tudo. claro. Isto é um grande Oxigênio, os tema. taninos. Há um grande tema, a malta está a passar para os grandes volumes. Eu, como gosto tanto de modas, não estou e por isso eu gosto. Não, eu gosto muito da ideia. Eu cada vez, para explicar, eu prefiro segregar e para depois consolidar. Pronto. Exatamente. Quanto mais pequeno for o meu recipiente, mais coisinhas Mais, pequeninas e depois. Então, se me disserem assim, olha, qual é o meu problema aqui? Vamos dar aqui um exemplo. Tenho aqui o Preta, base 18. Se eu quiser entrar na Vindima, o que eu devia ter agora é um túnel para guardar o que já fiz. Mas é diferente de mas é, início. primeiro foi feito segregado e depois é que Dei vais umas opções consolidar. todas, arrastei o problema, provei, peguei nos meus componentes, fiz um vinho e depois fiz isto. E mais o quê? Acho que é isto. Já me perdi no que é que estava, não sei se estava a fazer uma resposta. Não, estávamos a fazer uma resposta e estávamos só a ver se havia malta com perguntas. Eu acho que para consolidar, acho que é importante várias questões. Geralmente os vinhos que são colocados em madeira são vinhos que têm potencial tânico maior. Claro que é óbvio que podemos ser enganados e há produtores efetivamente que fazem tentar melhorar os vinhos ou esconder os vinhos menos simpáticos com madeira para que eles sejam vendáveis a melhor preço. Não é o caso dos maçanitas e de fita preta e dos Açores. Fico bem registado. Esta cena é toda muito boa. E depois a malta conduz o vinho para um sítio ou para o outro. Mas é importante perceber que geralmente vinhos com maior concentração são vinhos que têm uma apetência maior para ir à madeira, exatamente por esta questão da microoxigenação. As barricas que o António tem, vocês podem ver, são barricas de 225 litros ou 228, Yeah. portanto há um estágio de um volume muito pequeno, quer dizer que o mesmo lote, podemos ter um lote de 5.000 litros que vai ser dividido por todas estas barricas que têm tostas diferentes, portanto existem muitos tipos de tostas que têm origens de madeira. O António falou no último live dos brancos que temos madeiras mais de grão fino, madeiras de grão mais largo e diferentes florestas de onde vem essa madeira. Nós só usamos carvalho francês. Já experimentámos o português, houve quem já nos perguntou sobre isto, mas não correu muito bem. Mas geralmente o que nos acontece é estas castas que são mais têm maior propensão a serem bem integradas, a serem micro-oxigenadas, nós vamos fazê-los dentro de barricas, não é? O uso da barrica nova a nós nunca é uma coisa que nós adoramos, mas é uma inevitabilidade, elas têm que ser novas para um dia ser usadas, não é? E portanto sempre alguma percentagem dos nossos lotes é barrica nova. Normalmente tentamos que isso não ceda os 40% do lote, 30%, 40%, e depois o resto são barricas que já têm alguma utilização. Eu não quero deixar de dizer, António, antes de desligarmos, vão à nossa loja online, temos um pack espetacular, que é um pack de tintos sem, meia e com madeira, está bem? Podem usar o nosso código promocional, que é hashtag tinto sem meio com madeira e experimentarem tintos completamente unoaked, que é o caso do Alfrocheiro e do Toriga Vainua, comprar tintos como o Maçanita Tinto e o Fita Preta Tinto, que são tintos com
parte do lote é estagiado em barrica e tintos que levam 100% do lote em barrica, não necessariamente nova, parte nova e parte utilizada, que é o caso do Reserva Tinto 2017, da Alta Bomba, e do Palpite, que eu acho que é sem dúvida para mim o tinto que eu mais gosto aqui do Alentejo. Eu estou sempre a dizer isto, mas não é promocional, é efetivamente um tinto do caraças, tem uma relação qualidade-preço brutal e vocês deviam experimentar. E pronto, está tudo dito por hoje. António. Estou aqui a ler perguntas. Lê. Estou aqui a ler perguntas. O Miquel Santos é do Sapato Vinhos. O Miquel Santos tem muitas perguntas técnicas, por isso super giro. São mais, manda-me mensagens, são mais perguntas de enólogo. Depois fazem fermentações às vezes em barricas abertas na vertical. Não fazemos, mas pode ser muito interessante. Eu já fiz. Integração. Por acaso. O português tem demasiado power, estou de acordo. O que é que eu diria em termos de fecho? Diria que vinhos que cheiram a barrica não é bom sinal. Quer dizer que um prato que cheira a óleo de trufa não é bom sinal. E o que deve cheirar a matéria-prima, por isso deve cheirar à uva, ao sítio de onde vem. E o que a barrica vai dar é um aporte de permitir envelhecer melhor, dar um bocadinho mais profundidade ao vinho. Muitas vezes dar um bocadinho de textura. Há aqui alguém que se aproxima. E é mais ou menos isto. Malta! Espero que tenham gostado. Ai, agora vai fazer um eco do caraças. Fizemos o nosso primeiro live, os dois lado a lado. A aparecer os dois. Bem-vindos ao confinamento. Yes. Malta, não se esqueçam que a partir do dia 1 a nossa adega aqui do Alentejo está aberta para visitas. Visitas. Está a fazer eco. Vamos embora. Mas venham visitar-nos, é do caraças, fazem umas provas brutais e é muito divertido. António, eu não sei se queres dizer mais alguma coisa, mas eu estou Eu acho que está bom. Acho que por hoje está bom. Olha, Faço-vos uma pequena tour. Venham-nos ver. Vou roubar os últimos 4 minutos. Por isso... Tchau, Tony. Tchau. Espera. Vamos embora, eu não quero Tchau. mais. Então mostro-vos aqui só a nossa parte dos brancos. Só para curtirem. Ok. Nossa sala de cubas. Capela. Estão a perguntar onde é que dormem? Pá, isto aqui não falta aí hotéis bons, Convento de Espinheiro, Convento de Espinheiro. Tem que vir aqui. A Joaninha agora vai fazer um show. Venham para dançar. Venham aqui connosco, venham visitar. Não se esqueçam de ir ao nosso site, eu tenho 3 filhos para dar de comer, o António tem mais 2, portanto venham. Que é muito importante, precisamos. Já gostaste esta adega? Já. A Joaninha bebeu muito Triga Vai Nua. Não, estás animada. Exatamente, Mar de Ar, muito bom. Convento do Espinheiro, há também aqui. Peço desculpa, eu não sou pessimista. Mas o que não falta, São Lourenço do Barrocal, é bom demais. Por isso, olha, pessoal, obrigado mais uma vez pela vossa presença. Espero que tenham passado um bocadinho de informação, que se tenham divertido um bocadinho. Bom jantar e à comida tem que se combinar. Um abraço. Até à próxima.